Há momentos na vida em que tudo ao redor parece desacelerar, como se o mundo segurasse a respiração antes de revelar um segredo antigo. É nesse espaço silencioso, entre um pensamento e outro, que algo desperta dentro de você um sussurro, uma memória esquecida, um eco vindo de um lugar que você não consegue nomear. Esse é o chamado do Magus interior. Antes de continuarmos, irmão viajante da consciência, seja bem-vindo aos Arquitetos do Cosmos. Curta este vídeo, comente suas percepções e inscreva-se no canal. Aqui, cada palavra é um portal. Agora respire fundo e mergulhe. Imagine por um instante que existe um alquimista silencioso dentro de você, não um personagem mítico, mas uma inteligência viva, desperta, atenta. Um Magus oculto que nunca dorme, aguardando apenas que você volte os olhos para dentro e o reconheça. Ele não usa capa, não ergue cajado, não invoca forças externas. Ele carrega consciência. E é dessa consciência que nasce toda a verdadeira magia. A jornada não começa fora. Não nasce nos grimórios, não é aprendida em templos distantes, nem entregue por mestres que ambos admiramos e tememos. O caminho iniciático se revela no instante em que você compreende que aquilo que busca sempre pulsou em silêncio dentro de você. O despertar do Magus interior é o início da grande obra. É quando você percebe que magia não é fenômeno sobrenatural, é presença, é lucidez, é a habilidade de enxergar o mundo com olhos que ultrapassam o véu do ordinário. Cada pensamento molda a matéria, cada sentimento cria frequência, cada palavra se lança como semente no tecido invisível da realidade. E antes que você perceba, você não está mais vivendo no mundo, está dialogando com ele. A existência deixa de ser palco e se torna espelho. O Magus interior caminha onde ninguém vê. Ele transforma caos em foco, medo em força, dúvida em visão. Ele vasculha as salas escuras da mente, onde crenças, traumas e sombras se enroscam como serpentes antigas. E ali, naquele território oculto, ele desperta aquilo que você sempre foi, mas sempre esqueceu. Enquanto muitos correm atrás de feitiços externos, o verdadeiro iniciado aprende a manejar o maior grimório já escrito, a própria consciência. Porque a magia não é manipular o mundo, é transmutar a si mesmo até que o mundo responda. Há um instante no despertar espiritual em que algo dentro de você rompe silenciosamente e nunca mais volta a ser o que era. Não é um clarão, não é um milagre, é um estalo interno, quase imperceptível, mas irreversível. É como se a consciência, após anos adormecida, finalmente esticasse os braços e dissesse: agora eu vejo. Esse processo, porém, tem um preço. A morte simbólica do eu antigo. E essa é a primeira grande prova do despertar. Porque o despertar não começa com luz. Ele começa com perda. Perda de crenças, perda de ilusões, perda de personagens que você vestiu por décadas. E para muitos, essa perda é confundida com confusão, tristeza, desorientação. Mas o que realmente está acontecendo é simples e brutal. O velho você está ruindo para dar passagem ao você real. É como um templo antigo que precisa ser desmontado pedra por pedra para revelar uma arquitetura sagrada enterrada sob escombros. Por isso, nessa fase, 3 efeitos costumam aparecer de forma poderosa. 1. A quebra das narrativas internas. A mente começa a desmascarar as histórias que ela mesma criou. Você percebe que muitos dos seus sonhos, medos e até opiniões nunca foram realmente seus. Esse choque é libertador, mas também desestabiliza. 2. A expansão da sensibilidade. O sensível se intensifica, a intuição fica mais nítida, as emoções mais profundas, a percepção mais afiada. É como se seus sentidos fossem ajustados para captar frequências mais sutis, algo que você sempre teve, mas que estava amortecido. 3. A sensação de estar fora do sistema. Não porque você rejeita o mundo, mas porque começa a enxergá-lo por trás do véu. Começa a perceber padrões, influências, condicionamentos. E essa nova visão cria a sensação de deslocamento, a dor do nascimento espiritual.
Muitos pensam que algo está errado, mas a verdade é que tudo finalmente está certo. Esse é o momento em que o buscador atravessa a primeira porta do despertar, a porta da dissolução. Só quem aceita perder o que nunca foi real está pronto para encontrar a verdade que sempre esteve ali. Há um momento no despertar em que tudo parece sair do lugar. As certezas se desfazem, os caminhos se confundem e a mente tenta desesperadamente reorganizar um mundo que já não responde aos velhos mapas. Esse momento tem um nome ancestral, o caos sagrado, o intervalo entre o que você deixou de ser e o que ainda não se tornou. É aqui que muitos acreditam estar regredindo, pirando ou perdendo o controle, mas na verdade é o oposto. Pela primeira vez, você está sendo tomado pela verdade interna, não pelas ilusões externas. A noite escura da consciência não é punição, é purificação. Imagine uma sala completamente escura. Você passa a vida inteira tateando paredes, móveis, formas que você nunca viu. De repente, a luz começa a surgir, mas antes de iluminar, ela expõe a poeira, revela a bagunça, mostra tudo aquilo que estava escondido no escuro. É isso que acontece aqui. 1. Emoções sem explicação. As emoções emergem sem pedir permissão. Melancolia, ansiedade, euforia, sensibilidade extrema. Não são problemas. São memórias emocionais antigas aflorando para serem libertas. Essas camadas são expostas não para te ferir, mas para te limpar. Segundo conflito, entre o eu antigo e o eu nascente. Começa uma guerra silenciosa dentro de você. A antiga identidade luta para sobreviver. O novo estado de consciência luta para nascer. É uma batalha de vibrações, não de pensamentos. E toda iniciação passa por esse ponto. O choque entre dois mundos que se sobrepõem dentro do mesmo ser. 3. A sensação de perder o controle. Esse é o ponto mais temido e o mais mal compreendido. Você não está perdendo o controle. Está perdendo apenas aquilo que controlava você. Velhos hábitos, crenças limitantes, medos condicionados, eles começam a sair. E no vazio entre a saída e a nova entrada, nasce o aparente caos. Mas esse caos é sagrado. É o útero da transformação. 4. Silêncio, retração e isolamento. Muitos começam a se afastar de ambientes barulhentos, conversas vazias e relações que já não vibram na nova frequência. Esse recolhimento não é fuga, é ajuste vibracional. O iniciando se retira para reorganizar sua luz. No hermetismo, esse momento é descrito como o mergulho nas águas profundas, onde o buscador perde o chão para encontrar sua verdadeira fundação. Depois do caos sagrado, algo silencioso começa a nascer dentro de você. Não vem com fogos de artifício, não chega como um milagre repentino. É um sussurro, uma vibração, uma mudança quase imperceptível na forma como você percebe a realidade. É aqui que o despertar revela seu verdadeiro presente, a expansão da percepção. A mente não apenas pensa, ela começa a ver. 1. A ampliação da sensibilidade sutil. Sons antes ignorados passam a carregar significado. Pessoas revelam suas intenções antes mesmo de abrirem a boca. Ambientes falam sem palavras. Essa sensibilidade não é fraqueza. É um instrumento antigo, adormecido pela densidade da vida moderna. O buscador sente antes de entender. E ao sentir, ele acessa um nível de leitura que ultrapassa a lógica e entra no território da consciência viva. 2. A intuição se torna a nova linguagem. O que antes era pressentimento, agora se transforma em conhecimento direto. A intuição deixa de ser um eco e passa a ser uma bússola. É a voz da alma atravessando o filtro da mente. Isso acontece porque o terceiro olho, ao se abrir, reconecta você com o campo informacional que existe por trás das formas. Você começa a perceber padrões, sincronicidades, mensagens simbólicas que antes pareciam coincidências. No hermetismo, chamamos isso de visão além do véu. 3. A percepção do invisível. Não estamos falando de ver espíritos, mas de perceber camadas de energia, vibração e intenção que normalmente passam despercebidas. É como se a realidade tivesse níveis,
e você finalmente estivesse acessando o segundo andar. Você sente quando algo está desalinhado. Sente quando algo está prestes a acontecer. Sente quando uma decisão vibra com sua alma ou quando não vibra. Esse é o ponto em que o mundo material e o mundo sutil começam a se sobrepor e você transita entre eles com naturalidade. 4. A consciência de unidade. Aqui surge uma das mudanças mais profundas, a sensação de que você faz parte de algo maior. Não como um conceito, mas como uma experiência direta. É quando, ao olhar para o céu, você não vê apenas estrelas, vê espelhos, vê fractais, vê a estrutura do mesmo universo que pulsa dentro de você. Essa percepção dissolve medos antigos, apegos desnecessários, ilusões egóicas. Porque ao sentir que tudo está conectado, você compreende que nunca esteve sozinho na jornada. 5. O mundo se torna simbólico. Cada evento parece carregar uma mensagem. Cada encontro parece ter propósito. Cada dificuldade parece moldar alguma parte da consciência. É o nascimento da vida como ritual, da existência como iniciação contínua. Você não caminha mais pelo mundo, você caminha dentro dele. Como se cada passo abrisse portas invisíveis, cada pensamento reconfigurasse caminhos, cada escolha movimentasse forças sutis. Há um ponto na jornada em que o despertar deixa de ser apenas experiência e se torna responsabilidade. É aqui que muitos iniciados tropeçam, porque o despertar não é um prêmio, é um chamado. A pergunta não é mais o que estou sentindo, mas o que vou fazer com aquilo que agora sei. 1. O peso da clareza. Quando a visão se amplia, você enxerga mais do que gostaria. Máscaras caem, padrões se revelam, intenções ficam transparentes. E essa clareza traz um peso silencioso. Você não pode mais fingir que não sabe. O que antes era ignorância, agora é escolha. O que antes era distração, agora é fuga. Tudo aquilo que você tolera, sustenta. Tudo aquilo que você evita, retorna. O despertar exige verdade, principalmente consigo mesmo. 2. A vontade se torna força criadora. Ao despertar, você percebe que cada pensamento é um comando, cada emoção, um campo magnético, cada decisão, uma onda que se projeta na realidade. E então surge a responsabilidade. Você está co-criando o que vive. Não existe mais espaço para vitimismo, autoabandono, omissão ou culpa terceirizada. O iniciado compreende que a realidade responde à sua assinatura energética e por isso precisa cuidar dela como um guardião cuida de um templo. A vontade, quando alinhada, se torna ritual. Quando dispersa, se torna sabotagem. 3. O convite ao silêncio interno. O despertar cobra silêncio. Não apenas silêncio exterior, mas silêncio da mente que tagarela, interpreta, julga, compara. O silêncio interno é o laboratório onde o iniciado compreende as leis invisíveis que regem sua própria consciência. É onde ele percebe o que é dele e o que é ruído, o que é verdade e o que é condicionamento, o que é intuição e o que é medo fantasiado de lógica. Esse silêncio não é ausência de som, é presença de si. 4. O fardo da sensibilidade elevada. Com a expansão, você sente mais intensamente, mais profundamente, mais rápido. E isso, para muitos, é exaustivo. A sensibilidade ampliada pode parecer um caos emocional, mas é apenas um instrumento poderoso que ainda não foi calibrado. O iniciado aprende a usar essa sensibilidade como radar, bússola e espada, não como peso. Ele descobre que sentir muito não é ser fraco, é ter acesso à leitura sutil que a maioria nunca percebe. 5. A necessidade de integrar a sombra. Nenhum despertar é pleno sem confrontar a sombra. A sombra não é inimiga, é território sagrado onde estão guardadas forças que você rejeitou, medos que abandonou, aspectos que não compreendeu. Integrar a sombra é o verdadeiro rito de passagem. É quando você percebe que luz sem sombra é apenas fantasia espiritual. A sombra mostra onde você ainda se esconde, onde ainda mente para si mesmo, onde ainda limita o seu próprio poder. A responsabilidade do despertar é olhar para isso sem medo, sem fuga, sem máscaras.
6. A ética do desperto. Quem desperta não pode agir como alguém que dorme. O iniciado percebe que suas palavras afetam, que sua energia contagia, que suas escolhas moldam o campo ao redor. A ética aqui não é moral social, é coerência vibracional. O que você pensa, sente e faz precisa estar alinhado. Caso contrário, sua própria energia entra em conflito e o universo responde com atrito. Essa coerência é o que torna o iniciado confiável para si mesmo e para as forças que o acompanham. 7. O nascimento de uma missão interior. Com o despertar surge também a sensação de propósito. Não é uma missão escrita em um livro sagrado, mas uma inclinação profunda, um chamado interno que guia seus passos. É como uma estrela fixa na escuridão. Não importa onde você esteja, ela aponta o caminho. Esse propósito não é vaidade, glória ou fama. É alinhamento. A missão é aquilo que o universo faz através de você quando você finalmente sai do caminho. Quando a consciência desperta e o chamado é aceito, chega um estágio inevitável: a purificação. Não é um processo místico no sentido romantizado. É cirúrgico, é interno. É o momento em que tudo o que não está alinhado com a nova vibração começa a se desfazer. Às vezes silenciosamente, às vezes com estrondo. 1. O soltar forçado do universo. Pessoas se afastam, situações perdem sentido. Caminhos antes desejados começam a se dissolver. E, num primeiro momento, isso parece perda. Mas a purificação não tira. Ela devolve. Devolve você ao que realmente é. O que se vai nunca foi seu. O que fica nunca poderá ser tirado. A purificação revela essa verdade com precisão quase dolorosa. 2. A queima das velhas identidades. O despertar exige que você abandone versões antigas de si mesmo. Máscaras que antes funcionavam, agora sufocam. Papéis que antes davam segurança, agora aprisionam. É nesse ponto que muitos resistem, mas o iniciado compreende. Para que o novo se manifeste, o velho precisa queimar. Não é destruição, é alquimia. Você não perde o que foi, você transforma o que sempre esteve escondido por baixo. 3. O reposicionamento da energia. Sua vibração muda e tudo ao redor busca novo equilíbrio. Relacionamentos se reorganizam, prioridades se reescrevem, hábitos se purificam. O corpo pede descanso, limpeza, silêncio, luz. É como se sua energia estivesse recalibrando cada área da vida. E isso é exatamente o que está acontecendo. A purificação é o ajuste fino entre o que você se tornou e o mundo que você irá construir daqui em diante. 4. O renascimento da autenticidade. Depois do vazio vem algo inesperado. Leveza. Como se você finalmente respirasse sem esforço. Como se dentro do peito surgisse um espaço novo, brilhante, intacto. É aqui que você percebe que a purificação não era punição, era libertação. A autenticidade renasce como força, como clareza, como direção. Você deixa de tentar se encaixar e começa a se expandir. Deixa de reagir e começa a criar. Deixa de sobreviver e começa a viver. 5. A assunção do verdadeiro eu. No final do processo, resta apenas aquilo que é essencial. E o essencial é sempre indestrutível. Você retorna ao centro, ao eixo. A presença silenciosa que esteve com você desde o início. O eu que observa, que sente, que sabe. É aqui que o despertar se completa, quando você reconhece o próprio poder sem medo, sem dúvida e sem culpa. E agora que percorremos essa jornada juntos, a pergunta retorna para você. O que você vai fazer com essa nova consciência? Não existe retorno depois que os olhos internos se abrem. Não existe caminho antigo para quem ouviu o chamado da alma. O despertar não é um destino, é um convite. E cada escolha que você fizer a partir de hoje será a prova viva do mago que está nascendo dentro de você. Se essa mensagem tocou sua consciência, então você já sabe, a jornada não termina aqui, ela está apenas começando. Saiba que você faz parte dos arquitetos do cosmos. Deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se para continuar essa trilha iniciática com a gente. Até o próximo ritual de consciência.
E lembre-se, a magia sempre esteve em você.